Fala pessoal, eu sou Juliano Passini. Tem direto, né? Eu ouço alguns comentários, algumas pessoas que comentam, né? Num bate-papo, às vezes até de mensagem. Aqui no YouTube até que não, mas no Instagram eu ouço isso bastante de amigos. Pô, Ju, não sei como você consegue ter criatividade, né? Porque além de trabalhar, além de cuidar dos seus clientes, ainda tem essa criatividade de pensar em conteúdo para o seu canal, para o Instagram, de criar, né? Produzir, gravar, editar. Como você consegue ter criatividade aí, né? No dia a dia para fazer tudo isso? Todo esse trabalho só para educar as pessoas, só para educar você? E a primeira coisa que eu respondo é claro que educar nunca é só. Para mim é questão de propósito, né? Transformação, é deixar um legado. A gente vive num país que precisa muito de educação financeira, então primeira coisa, educar nunca é só. E segundo, não é tanta criatividade assim, porque acabam vindo essas ideias das conversas que eu tenho. Então os prospects, né, que não são aquelas pessoas que não são ainda meus clientes, primeira reunião, ainda não se tornaram clientes, é assim que a gente chama. E dessa primeira reunião, tem sempre muitas perguntas, né, muitas dúvidas, disso saem muitas ideias e claro, até com um relacionamento com clientes, no acompanhamento, nas reuniões periódicas, sempre tem dúvidas, sempre tem alguns pontos que a gente conversa e é daí que surgem muitas das ideias dos conteúdos aqui. Para trazer um exemplo muito prático e bastante atual, quando a gente começa a desenhar uma estratégia aí, de offshore, né, que acho que você já sabe que é offshore, que são investimentos internacionais, a pergunta que eu sempre ouço é: tá bom, Ju, mas e aí, como a gente faz para fechar o câmbio? Né? Fechar o câmbio, eu não sei se você sabe, é a remessa de dólar, né, ou euro às vezes. Ou seja, a gente fecha o câmbio aqui, vê, né, o montante em reais e quanto isso a gente vai mandar em dólar, por exemplo. Esse é o processo que comumente chamado de fechar câmbio, tá? Como a gente faz isso, né? E aí, pela minha experiência, essa pergunta, ela vem de um medo, né? E esse medo tem dois pés, né? Dois cenários. O primeiro lado, né? O primeiro medo dessa pergunta é: e se eu fechar o câmbio agora, né? Comprar o dólar e o dólar cair? Medo de perder de uma certa forma, né? Poderia ter comprado mais barato. Então esse é um lado. Por outro, o medo é: e se eu esperar e o dólar subir? E aí, perdi o time, né? Acabei depois tendo que comprar mais caro. Então essa é sempre a pergunta que fala: e o câmbio, né? E como a gente faz para fechar esse câmbio, para comprar esses dólares e mandar? Concorda? Faz sentido para você? Não sei se você já passou por esse tipo de experiência, né? Falando de investimentos, mas com certeza você já passou algo parecido com uma viagem para o exterior programada. Sempre essa dúvida: que momento eu compro os dólares? É ou não é? Já teve essa experiência? Para te trazer aqui uma resposta, né? E não falar só que depende, porque óbvio que depende, tem muitas variáveis aí nessa história, mas para trazer aqui uma recomendação muito prática, o que a gente sempre orienta, o que eu sempre oriento é ir fechando o câmbio gradativamente, ou com 3, 4, às vezes 5 momentos, né? Por quê? Porque isso a gente evita. Eu já passei de casos como esse, que fez de uma hora, né, de uma forma só, num momento só, e ok, né? Não que isso tenha um problema, mas às vezes cria esse sentimento, isso é sempre ruim, né? Lidando com o cliente, cria esse sentimento de poderia ter esperado e comprado mais barato, ou deveria ter fechado naquela hora, não fechei, esperei e acabei pagando mais caro. Isso acaba gerando um sentimento um pouco negativo e não é isso que a gente busca. Sabendo disso, a recomendação é ir fazendo, até porque dependendo da estratégia, da estrutura que a gente vai montar de offshore, né, a estrutura lá no exterior, isso não é feito da noite para o dia. Então a gente consegue sim ter um prazo para ir fazendo tranches, né, pedaços, dividindo em pedaços esse montante total.
Isso geralmente traz mais um conforto porque a gente tem um câmbio médio, a gente tem um valor médio de cotação, né, do real para o dólar. E geralmente isso não traz arrependimento, porque a gente foi pegando, se estava barato e caiu mais, a gente pegou também essa queda, depois subiu um pouquinho, então a gente acaba tendo ali uma cotação média e isso traz até mais conforto psicológico. Outro ponto nesse sentido é que geralmente, né, as estratégias que a gente monta são de longo prazo. Então, se é uma estratégia de longo prazo, a cotação do dólar no momento da primeira remessa, porque isso também não é nunca uma só vez, né? É até um hábito, parte da reserva, parte dos investimentos ser enviado para fora como reserva internacional, como renda em moeda forte. Então essa cotação inicial, a cotação no longo prazo, ela tende a ser irrelevante, né? A ideia é que a gente não se prenda por isso. Então também é um fator super importante da gente criar, né, e educar os clientes para que entendam esse fato. Eu sei que inicialmente essa cotação pode gerar um sentimento às vezes negativo, então a média resolve, e também por outro lado entender que no longo prazo nem vai lembrar qual foi a cotação inicial que fez o primeiro câmbio, a primeira remessa. Lembra, nosso trabalho é um trabalho esquecendo o oportunismo, é um trabalho de planejamento, de estratégia e para o resto da vida. Então esquece o oportunismo, a gente está pensando em longevidade. Conta para mim aí se faz sentido, é super legal receber seus comentários, sua opinião, suas mensagens. A ideia é que esse vídeo seja o início da conversa e a gente continue nos comentários. Eu estou aqui para a gente, né, tirar dúvidas, bater esse papo. Deixe seu comentário e conta comigo. Vamos junto!